Muito bem, amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus em Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, nós faremos a leitura desse texto que é muito conhecido pela igreja nas nações. E eu quero nesse texto falar sobre o homem de Deus que se destaca em tempos de crise. O homem de Deus que se destaca em tempos de crise. O povo de Israel, devido ao pecado que estavam cometendo contra Deus, de idolatria, de imoralidade, constantemente tentavam o Senhor, murmuravam contra Deus. Deus então resolveu levantar o Império Babilônico para guerrear e levar ao cativeiro babilônico o povo de Israel, exatamente para tratá-los nesse contexto de cativeiro. Logo então, o rei Nabucodonosor se transforma num instrumento nas mãos de Deus. O Império Babilônico se transforma em instrumento nas mãos de Deus para, então, disciplinar o povo de Deus por causa dos seus pecados. Porque estavam, então, desviados da vida de santidade, da comunhão com Deus, enveredando-se por caminhos tortuosos, cultuando a deuses estranhos, invocando e se prostrando a deuses feitos por mãos humanas, ídolos de barro, de madeira, e o povo consultava então aos deuses construídos por mãos humanas. Então Deus resolve disciplinar o seu povo, levando-o ao cativeiro babilônico, e o povo de Israel então foi levado, e nesse contexto um jovem, Daniel, também nesse contexto do povo de Deus ser levado ao cativeiro babilônico, Daniel foi junto desta leva para a Babilônia. E lá nós vemos Daniel vivendo naquele contexto de idolatria de deuses pagãos, dos deuses babilônicos, numa cultura diferenciada do povo judeu, mas diferentemente de outras pessoas, Daniel ele resolve não se contaminar. Embora fosse jovem, mas Daniel ele se destaca exatamente pelo seu comportamento, pela sua postura, pelas suas atitudes naquele contexto de cativeiro, de privação do templo de Salomão em Jerusalém. Daniel ele é privado da vida em comunhão com o povo de Deus, mas naquele contexto de uma outra cultura, de uma outra crença, de outros valores, Daniel ele não absorve toda essa gama cultural dos babilônicos, mas ele resolve e decide viver de forma diferente. E por viver de forma diferente, Daniel se destaca, porque em tudo que ele foi colocado, ele fez com excelência, e ele foi levado a um alto patamar de responsabilidade, de confiança, tanto no governo babilônico, quanto no governo medo-persa. Daniel era um homem, de fato, diferenciado. Um homem que, em meio à crise religiosa, em meio à crise política, em meio à crise social, em meio à crise cultural, Daniel, como homem de Deus, ele se destacou. E é isso que eu quero meditar com os queridos nesta noite e desafiá-los a olhar para Daniel e a olhar para o contexto que nós estamos vivendo também, não só
de um caos na área de saúde devido ao Covid, né, o coronavírus, que atingiu as nações e atingiu o mundo, essa pandemia. Né? Nós não estamos apenas vivendo um caos na área de saúde, mas também nós estamos vivendo um caos moral, um caos de integridade de vida. No nosso tempo, uma pessoa que tem uma atitude de honestidade, ela sai nas mídias como se fosse um grande herói, como se fosse uma pessoa completamente diferente do que tudo e do que todos têm vivido. Isso não deveria ser algo atípico, isso deveria ser algo normal. Logo, queridos, nesse tempo de tantos caos que nós estamos vivendo, nesse tempo de isolamento, Daniel também vivia um contexto onde ele era privado de adorar e cultuar o seu Deus. Mas ele nos ensina aqui como nós devemos nos comportar em tempos de crise, ou como um homem de Deus pode se destacar em tempos de crise. E em primeiro lugar, queridos irmãos, um homem de Deus, ele pode e deve se destacar em tempos de crise. Em primeiro lugar, ele se destaca e deve se destacar por sua integridade de vida. Por sua integridade de vida. No capítulo 6, amados irmãos, acompanhem a leitura da palavra do versículo 1 até o versículo 5. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Veja só, amados irmãos, que num tempo de crise no povo de Israel, onde viviam no cativeiro babilônico, nós vemos aqui Daniel não sendo acusado e não sendo encontrada nenhuma repreensão em sua vida. Daniel foi um homem que teve muitas responsabilidades. Ele passa 70 anos aproximadamente dentro do contexto de cativeiro babilônico e incumbido de grandes responsabilidades. E agora nós estamos num contexto persa, um contexto onde o rei Dario, nesse contexto, escolhe então a Daniel e ele se destaca. Porque havia um espírito excelente em Daniel. O tempo, amados irmãos, decorrido de serviço, não foi usado por Daniel para requerer uma aposentadoria, mas ele continua servindo e continua servindo com excelência, porque habitava em Daniel um espírito de excelência. Daniel era um homem de integridade, que não manchava a sua vida com questões contrárias à lei do seu Deus. Ele vivia dentro do contexto, participava da administração do contexto, mas ele não se contaminava com a corrupção, ele não se contaminava com os benefícios, ele não se contaminava com as satisfações, os regalos da vida, ele não se contaminava
com as arquiteturas políticas daquela época para se beneficiar. Daniel, em tudo, ele fazia de forma íntegra. Tudo que era colocado nas mãos de Daniel, ele administrava com maestria e com integridade, com honestidade. Daniel chega na sua velhice sem ter alguma coisa que pudesse ser apontado para que ele fosse acusado e ser destituído do cargo. Vemos em Daniel, queridos irmãos, um exemplo de integridade de vida, um exemplo de administração, um exemplo de aplicação de recursos de forma correta. Ele, como um presidente que tinha sido constituído por Dario, ele era um supervisor, um oficial de alto escalão. Apenas 3 foram escolhidos, e um desses 3 foi Daniel. E aqui diz a palavra de Deus que o rei Dario, na verdade, tinha a intenção de colocá-lo sobre todo o reino. Belsazar já havia prometido no capítulo 5, versículo 29, que daria, na verdade, um cargo muito elevado a Daniel. Mas veja só, queridos, passa de um império para outro e Daniel permanece o mesmo homem. Um homem fiel, um homem íntegro, um homem correto em suas atitudes, um homem correto em suas administrações, um homem correto nos seus relacionamentos, um homem correto principalmente com a sua fé. Ele não deixava, e todos conheciam Daniel exatamente pela sua fidelidade a Deus, pela sua integridade de vida espiritual, porque ele não permitia que a cultura ou os deuses pagãos, os valores do império que eram contradizentes com o seu Deus, atingissem a sua vida. Ele não negociava a sua vida de comunhão com Deus e ele estava disposto, de fato, a entregar-se à morte do que negar o Senhor Deus em sua vida. Daniel, um homem fiel a Deus, um homem íntegro, que não tinha nele nenhuma possibilidade de acusação de que ele tivesse feito alguma coisa de forma ilícita. Queridos irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil, onde a credibilidade ela dificilmente pode ser de fato encontrada. Nós vemos o nosso contexto de vida, a mentira, a manipulação, nós vemos a má gestão, muitas vezes por parte de políticos que se envolvem com tantos escândalos de corrupção, de distorção. Nós vemos tantos artifícios usados para se esconder práticas e pessoas usando muitas vezes os cargos que lhes são dados pelo povo, que são transferidos para que exerçam de forma fiel e íntegra, para que se beneficie uma nação ou que se beneficie pessoas. E nós vemos, na verdade, pessoas usando esse cargo para regá-los da vida, para benefício próprio, para extorquirem, para roubarem, para fazerem tantas coisas ilícitas. Queridos, onde estão os homens de Deus que se destacam nesta nação? O homem de Deus, ele se destaca pela sua integridade. Noé, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 8, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava com Deus. Nesses tempos, amados irmãos, tão difíceis, são os homens de Deus que se destacarão na terra como homens confiáveis, homens em que se pode confiar, homens
que podem, de fato, ser atribuídos cargos a eles, porque eles não vão falhar. O homem de Deus, ele se destaca por ele ser íntegro, por ele ser fiel à lei de Deus, ser fiel à palavra de Deus, ter uma vida correta. A palavra do Senhor, amados irmãos, nos mostra que homens de Deus que se destacam na nação são homens que são zelosos pela doutrina, que são zelosos pela palavra de Deus, que são zelosos pela santidade, que são homens irrepreensíveis. Os cargos de oficialato na igreja devem ser exercidos por homens irrepreensíveis. E nós vemos, queridos, no nosso contexto, homens de Deus, lideranças envolvidas em corrupção, lideranças envolvidas em extorsões, lideranças envolvidas em sonegações, lideranças envolvidas em manipulações, lideranças envolvidas em imoralidades, lideranças envolvidas em problemas morais. Queridos, o homem de Deus é um homem que se destaca não pela sua inteligência, pela sua eloquência, pela sua capacidade de concatenar ideias e de expor essas ideias. O homem de Deus, ele se destaca pela sua vida de integridade. É uma história que eu acho muito interessante de um missionário que foi desenvolver um trabalho missionário numa tribo, numa aldeia, que pelos dados de uma agência, ninguém tinha entrado nessa aldeia para fazer um trabalho evangelístico. E então, quando ele chega lá e ele começa a falar para aquele povo sobre Jesus, aquele povo começa a falar para ele que Jesus havia habitado entre eles. Tudo que ele falava sobre as características da pessoa de Jesus, aqueles daquele povo diziam: ele habitou entre nós, ele esteve entre nós. E para a surpresa daquele missionário, quanto mais ele falava de Jesus, mais aquele povo dizia que Jesus havia habitado entre eles. E aí então um dia o chefe daquela tribo diz àquele missionário que Jesus de fato havia habitado entre eles. E aí ele conduz a uma tenda, e aí ele mostra os pertences de um outro missionário que esteve entre aquele povo e falou de Jesus e ensinou sobre Jesus. E ele viveu de tal maneira uma vida correta e íntegra que quando o outro missionário falou sobre Jesus, ele foi reconhecido como um verdadeiro cristão que imita Jesus. Irmãos, num tempo de crise, nós precisamos nos destacar como homens e mulheres, servos de Deus, com fidelidade e integridade, e imitar a Jesus Cristo e darmos o verdadeiro testemunho na terra. É tempo do povo de Deus se levantar e dar de fato o exemplo de vida de integridade a um mundo depravado e corrompido e distorcido de valores corretos. Você é esse homem que se destaca? Você é essa mulher que se dstaca pela integridade de vida? Meus irmãos, no primeiro ponto aqui nós aprendemos que um homem de Deus ou uma mulher de Deus se destacam em tempos de crise, em primeiro lugar, pela sua integridade de vida. Mas, amados irmãos, como um homem ou uma mulher de Deus podem se destacar em tempos de crise? O texto também nos ensina, queridos irmãos, que um homem ou uma mulher de Deus se destacam por sua dependência e gratidão a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para Daniel, que é levado ao cativeiro babilônico e tem tudo para ser um jovem revoltado, amargurado, infeliz, murmurão, um apóstata da fé, por causa das crises adversas que ele viveu, que foi levado como escravo e foi colocado no palácio para servir
no palácio, e aí ele tem que se privar dos regalos do rei, das comidas do rei, e ele acha graça diante do serviçal do rei. Ou seja, Daniel, ele nos dá um exemplo em toda a sua vida vivida em cativeiro entre dois impérios, de dependência e gratidão a Deus. É interessante, amados irmãos, que Daniel era um homem íntegro, como eu falei anteriormente. Um homem que destacou pela sua integridade, pelo seu espírito excelente, por tudo aquilo que ele realizava com excelência e não achava nenhum erro e nem culpa em Daniel. Então, os sátrapas, numa tramóia para tentar derrubar a Daniel do seu cargo, porque ele, como era uma pessoa honesta, logo também eles impunha medidas de honestidade, com certeza na questão de corrupção que é comum entre os políticos, infelizmente não deveria ser assim, mas até hoje nós vivemos esse contexto de corrupção e escândalos em nosso país. Daniel, por outro lado, ele era uma pessoa zelosa, fiel, honesta. Logo, ele criou inimigos, porque aquele que é honesto, ele cria inimigos, ele cria perseguidores, ele cria desafetos, porque as pessoas querem roubar e tem lá uma pessoa que quer impedir o roubo, e quer impedir os regalos da vida daqueles que querem vivê-los. Então, eles arquitetaram um plano contra Daniel, sabendo que não poderiam achar nenhum erro e nenhuma falha na vida moral, na vida administrativa, na vida de Daniel. Logo eles procuraram então na fé dele, na vida dele com Deus. E então eles chegaram a Dario e ali num plano arquitetado contra Daniel, eles falaram para o rei Dario que se baixasse um decreto que durante 30 dias, qualquer que fizer petição a qualquer outro deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ou seja, quando eles fazem isso, eles sabem da vida de devoção, de dependência e de gratidão que Davi tinha para com seu Deus. A circunstância de crise vivida por Daniel, as situações em que ele foi elevado a um nível de status muito grande, mas também de privação do seu povo e da sua fé, de cultuar a Deus no templo, isso não interferiu na vida de dependência e de gratidão na vida de Daniel. Logo, nesse plano arquitetado contra Daniel, contra sua fé, então o rei decide baixar esse decreto na lei dos medos e persas, que não poderia ser revogado, e durante 30 dias ninguém poderia fazer oração ou petição a outro Deus. É interessante que lá no versículo 10, diz a palavra de Deus que Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele tendo ciência desse decreto, de que ele não poderia orar a Deus, porque senão ele seria lançado na cova dos leões, Daniel entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Era costumeiro na vida de Daniel ele se pôr de joelho, ele orar 3 vezes ao dia e dar graças a Deus. Daniel em tempos de crise, Daniel em tempos difíceis, Daniel em tempo agora de risco de morte. Porque ele sabia que se ele orasse, ele seria lançado na cova dos leões. Porque ele conhecia da lei. Porque como um homem presidente, ele era incumbido de responsabilidades
e ele sabia então das leis dos medos e persas, que aquele decreto não poderia ser revogado. Logo, se ele orasse, ele já estaria escrevendo, então, assinando a sua sentença de morte. Mas Daniel, então, ele decide não apartar-se de Deus, entendendo que o lugar mais seguro é estar em comunhão com Deus do que ir contra a pessoa de Deus. Em tempos de crise, Daniel se destaca como um homem que vive na total dependência e é grato a Deus. Mesmo diante do último fôlego de vida, porque ele estava ali assinando a sua sentença de morte ao orar, Daniel diz a palavra que ele agradecia a Deus. Ele era grato a Deus. E nós aprendemos aqui, amados irmãos, que um homem e uma mulher se destacam em tempos de crise por eles viverem na total dependência de Deus e por serem gratos ao Senhor. Daniel se punha de joelhos, devoção, submissão, entrega ao Senhor, e ele orava. Oração, queridos, é a submissão, é a entrega da vida, da alma a Deus, dizendo: Deus, eu dependo de Ti. Queridos, é melhor estar na cova dos leões com Deus do que fora da cova dos leões sem Deus. É melhor estar em tempos de pandemia com Deus, isolados dentro de casa, mas tendo a oportunidade de abrir as janelas para o céu e dizer: Deus, eu creio em Ti. Deus, eu dependo do Senhor. A minha vida depende de Ti e eu sou grato. Eu sou grato a Deus. Em tempos de crise, nós não podemos perder o espírito de gratidão a Deus. Muitas vezes nós só olhamos para o problema e esquecemos de agradecer a Deus, de ser gratos ao Senhor, de bem dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, apesar das adversidades da vida. Apesar das circunstâncias da vida, devemos bem dizer: só o Senhor é Deus, porque Ele é Deus. Ainda que seja necessário sermos lançados na cova dos leões, não abandonemos a nossa vida de dependência de Deus e nem de gratidão ao nosso Deus. Amados irmãos, é interessante que antes de Jesus ser traído, antes de Jesus ser levado diante do Estado para ser condenado à morte por cruz, ele institui a Santa Ceia. E diz a palavra de Deus lá em Mateus 26, o versículo 26 e 27, que enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Esse é o cálice da nova aliança, o sangue derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Jesus, ao instituir a Santa Ceia, ele estava apontando para ele na cruz do Calvário, onde ele derramaria o seu próprio sangue para nos redimir dos nossos pecados. Mas quando ele abençoa o pão e quando ele ergue o cálice, ele dá graças a Deus. Ele agradece, rende ao Senhor ação de graças. Em tempo de grande calamidade e sofrimento terrível que ele viveria e que ele viveu. Meus irmãos, e Jesus diz: se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Queridos irmãos, em tempos de crise, não é a nossa vontade que tem que ser feita, e sim a vontade do soberano Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Em tudo dai graças. Como Cristo, nós devemos viver
em comunhão com a vontade de Deus e na total dependência de Deus com espírito grato. Não murmurando, não blasfemando, não maldizendo, não questionando, mas submissos à vontade de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus se destaca pela sua dependência e pela sua gratidão a Deus. Mas por último, amados irmãos, como um homem e uma mulher de Deus podem se destacar em tempos de crise ou em tempos de pandemia, de calamidade? Um homem de Deus, uma mulher de Deus se destacam por sua fé em Deus. Esse ponto ele é vital, queridos. A fé em Deus. A fé no Senhor. É interessante, queridos, que diz a palavra do Senhor que nenhum dano se achou em Daniel porque crera em Deus. Daniel, então, ele decide orar 3 vezes ao dia, como ele fazia atualmente. Daniel, ele se põe de joelhos. Daniel, ele não tem a sua vida às escondidas, ele abre a janela e a sua vida, então, é transparente. A sua vida de piedade, a sua vida de fé, de confiança no Senhor é demonstrada, e lá estavam os sátrapas para ver e, de fato, constatar essa fé de Daniel em Deus. E ele foi acusado exatamente na sua fé, porque ele acreditava em Deus e porque ele orou ao Senhor, ele foi condenado à cova dos leões. E o que é interessante, amados irmãos, é que aqueles leões eles não eram domesticados. Eles só não comeram a do Daniel, porque diz a palavra que o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Aqueles leões queriam comer a Daniel, mas eles não puderam porque o anjo do Senhor fechou a boca dos leões. Como eu disse, amados irmãos, é melhor estar dentro da cova dos leões, vivendo uma crise tão grande, vivendo de repente uma circunstância terrível de morte, porque você não sabe se vai acontecer, o que vai acontecer. Mas é melhor você ser lançado lá na total dependência de Deus e ir para lá pela fé no Senhor, do que você se apostatar da fé e ir para o inferno eterno. Um homem e uma mulher de Deus se destacam pela sua fé em Cristo Jesus. Diz a palavra de Deus que nenhum dano se achou em Daniel, que foi lançado na cova de leões ferozes. Nenhum dano, nenhum arranhão, nenhum dano se encontrou em Daniel, porque o Senhor o guardou. Porque diz a palavra, porque crera em Deus. É pela fé, queridos irmãos, que nós devemos viver e nos mover. É pela fé que nós enfrentamos as adversidades da vida. É pela fé que nós cremos de fato no Senhor que tudo pode. Diz a palavra de Deus que Abraão, quando foi provado pelo Senhor, ele de fato colocou Isaac sobre a lenha e estava ao ponto de desferir o golpe fatal no seu filho e depois queimá-lo, porque ele ofereceria a Isaac como sacrifício a Deus. Mas lá em Hebreus diz que Abraão ele acreditou que Deus poderia ressuscitar a Isaac das cinzas. Amados irmãos, a fé ela não é racional, ela transcende a racionalidade humana. Como um homem, por suas crenças, pode então enfrentar a morte e ser lançado na cova dos leões, preferir ir para dentro da cova do que abandonar a sua fé. Daniel fez e ele se destacou. Tanto que depois Dario baixou um outro decreto que deveria se crer e clamar ao Deus vivo, eterno, Deus de Daniel. São estes homens e mulheres que se destacam por uma fé destemida, por uma fé ousada, por uma fé firmada tão somente no Senhor.
Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente brincava lá na igreja, né? Alexandre, Micael e Fábio. Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes jovens foram colocados junto com outros súditos do rei Nabucodonosor. Ele construiu uma grande estátua de ouro e ele ordenou que todos se curvassem e adorassem essa estátua, essa imagem que ele havia mandado construir. E aí então, quando o arauto anunciou, quando soar a trombeta, todos devem se prostrar e adorar a imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram e não adoraram. E aí então o rei ordenou que os seus soldados levassem Sadraque, Mesaque e Abidnego à sua presença. E aí então ele confronta aqueles 3 jovens para que se prostrassem e adorassem a imagem, porque senão eles seriam lançados na fornalha com fogo ardente. Mas só que aqueles jovens, então, eles dizem ao rei Nabucodonosor: se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que levantaste. E eles não se curvam de fato e não adoram a imagem de ouro, e são lançados na fornalha ardente. E dentro da fornalha ardente, o rei Nabucodonosor, ele olha e vê 4 homens. E ele vê um homem com a aparência do Filho de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Foi necessário aqueles 3 homens irem para dentro da fornalha ardente, incandescente, para que o rei Nabucodonosor tivesse uma manifestação da teofania de Cristo Jesus. E baixasse também um decreto sobre o Deus vivo de Sadraque, Mesaque, Abidnego. São esses homens e mulheres destemidos e dispostos a tudo pela fé, a se entregar e dizer: se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que nós não nos curvaremos, não cederemos, porque nós cremos em Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo. É interessante, amados irmãos, que quando Satanás tentou a Jesus no deserto, ele mostrou toda a glória do mundo e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus, ele respondeu a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Meus irmãos, aqueles que se destacam em tempos de crise são aqueles que confiam em Deus, aqueles que creem em Deus, aqueles que não se prostram, não se dobram, mas antes, pela fé, resolvem passar pelas provações da vida, crendo em Deus, sabendo que Deus pode livrar, como Deus pode não livrar, mas sobretudo que estarão em pé ou tombarão pela fé e em fé. Viverão pela fé ou morrerão crendo no Senhor, dando testemunho de uma verdadeira fé. Daniel, queridos irmãos, ele foi um homem que se destacou em tempos de calamidade ou em tempos de bonança. Porque nos 2 impérios ele vive no alto escalão. Mas o alto escalão não encheu o seu coração, porque o seu coração estava cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel se destacou por ser um homem íntegro. Daniel se destacou por ser um homem dependente e grato a Deus. Daniel se destacou por ser um homem de fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de calamidade, seja na área de saúde,
seja na área política, seja na área moral. Nós vemos uma imoralidade tal. Mas nesses tempos, que você, homem, que você, mulher, se destaque por ser um homem e uma mulher de Deus, que vive uma vida íntegra, que vive uma vida na total dependência do Senhor, cheio de gratidão no seu coração e vive pela fé. Que o Senhor Deus te abençoe e que te fortaleça e que nesse tempo você se destaque por ter essas virtudes na sua vida. E Deus, como protegeu a Daniel e em tudo ele prosperou e continuou servindo ao Senhor com integridade de vida, Deus também fará que você não sofra nenhum dano. Ele te guardará, Ele te livrará, Ele te sustentará. Ele não impedirá que você passe por provações, porque nas provações nós demonstramos o quanto nós cremos nele. Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra nos problemas e Ele vai te livrar e você não sofrerá dano em nome de Jesus.